Hum, Sejam bem-vindos, meus colegas. O Dunduma diz que é o primeiro. Dunduma, eu tive aqui a referência de que a Joelma. Na verdade, tenho a referência de que a Joelma, o Dunduma e mais uma outra pessoa aderiram, só não sei quem foi o primeiro. Mas seja muito bem-vinda, Dunduma. Penso que é o primeiro a fazer um comentário, pelo menos. Assim, isto, isto posso de facto confirmar que foi o primeiro a fazer aqui um comentário na live. Deixa-me já a convidar os meus colegas. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vamos lá ver. Olha, eu não sou tão amigo do Instagram, mas vamos dar o nosso melhor. Margarete já está aqui dentro. Eu penso que este é o Paulo. Doutor Paulo. Margarete. É a Margarete. Sim. Margarete, eu não consigo vê-la. Eu penso que. Agora Ok, sim. agora sim. Boa Agora tarde. sim. Boa tarde, doutora. Estamos a 3 minutos. Eu só não vejo a sua. Só não consigo vê-la centralizada. Exatamente. E se quiser limpar um pouco as lentes, vai ser interessante. Vamos lá. Exato. Ninguém quer oferecer pano ao Margarete para limpar as lentes. Vamos lá, enquanto isso, Adilson Azevedo, seja bem-vindo. Deixa-me ver quem mais está conosco já nesta altura. Nós estamos a 2 minutos do início da nossa live e, olha, o Paulo já está aqui dentro, falta apenas, deixa-me autorizar aqui, aceitar o Paulo. Exato. Meus colegas, sejam muito bem-vindos. Esta é a nossa live, que acaba por ser costumeira, uma live do final do ano, para falarmos um pouco sobre algumas grandes temáticas que têm chegado até nós. Perguntas várias sobre férias, sobre os créditos laborais dos trabalhadores no final do ano. Olha, Margareta, está bem melhor agora. Agora só precisa ficar centralizada. Créditos laborais do trabalhador no final do ano, o fecho de contas, o famoso fecho de contas. Nós vamos discutir aqui na nossa live. Deixa-me, pelo menos, continuar aqui a estender as saudações. A Marta, são muitos comentários que eu já nem consigo apanhar, mas deixa-me cá ver. Paulo, já aceitei. Vamos lá mais uma vez. E sejam muito bem-vindos, meus colegas. Nós vamos então começar já a discutir aqui as nossas grandes temáticas laborais. Não deixem de fazer questões aqui no nosso chat e nós vamos responder as questões também que vocês forem fazendo. Lembrando que no dia de hoje nós vamos abordar várias temáticas, como, por exemplo, os créditos laborais do trabalhador no final do ano, as férias, a cessação do contrato de trabalho, o fecho de contas. Estamos a fazer aqui um compasso de espera para que outros colegas possam entrar na live conosco. Parece que o Paulo não está a conseguir entrar. Né? Isto aqui, a menos que o Paulo não está a conseguir entrar. Mas vamos avançar, enquanto também nós vamos tendo aqui. Meus colegas, eu já fiz aqui uma pausa para. Parece que o vídeo da Margarete não quer ficar mesmo no tempo, né? Está sempre.
Está o tempo de lado. Olha, Agora tá, sim. agora sim. Falta um pouquinho, mas dá. Meus colegas, sejam então bem-vindos à nossa live. Nós vamos falar, como disse, vamos falar sobre os créditos laborais do trabalhador no final do ano, férias, cessação do contrato de trabalho e também sobre o fecho de contas. Fizemos aqui já um compasso de espera para que possam entrar mais e mais colegas enquanto a nossa abordagem vai seguindo, mas nessa altura alguns estão ainda no engarrafamento, então vamos cumprimentando, vamos ter paciência, vamos discutir. Nunca mais fizemos aqui uma live no Instagram, então para nós é um prazer voltar. Vou saudar aqui os colegas que estiverem a caminho do local de trabalho podem escrever, olha, ou melhor, a caminho de casa, podem comentar, olha, estou a caminho de casa. Aqueles que já estão em casa também podem comentar que já estão em casa, para nós termos aqui uma noção de quem já está no seu conforto, quem ainda está a caminho, e nós assim vamos certamente perceber. O Paulo, mais uma vez, Paulo, epa, Paulo, não sei o que se passa. Tem muitos brutos, Paulo. Exato. Falhado. O Paulo está a lutar, mas não está a conseguir. Eu já aceitei várias vezes o Paulo, mas a transmissão com ele não passa. Então, se calhar, o Paulo vai sair e voltar a entrar para ver se, ao sair e a entrar, dessa vez vai dar. Porque eu já autorizei várias vezes, mas por alguma. Epa, Paulo, o Instagram não gosta de si. Então. Nós vamos então cumprimentar aqui meus colegas. Deixa-me ver aqui olha, o Roberto. Roberto está presente. Eliezer, meu colega, seja muito bem-vindo. A Márcia, seja bem-vinda. E são vários os colegas que estão aqui conosco. Olha, a Deise diz que já está em casa e Pinheiro, não, epa, não sei como é que eu vou ler aqui alguns nomes. Olha, o Eliezer já está em casa, o José já está em casa. Já somos 50 e eu acredito que podemos dar já aqui um pontapé de saída. O Paulo está a preparar-se, ele daqui a pouco entra. Eu sugeri ao Paulo que saísse da live e voltasse a aderir para ver se desta vez ele consiga estar com mais tranquilidade. Então, recapitulando, nós vamos discutir os créditos laborais do trabalhador no final do ano, férias, cessação do contrato de trabalho e também o fecho de contas. Os colegas poderão fazer questões enquanto nós estivermos aqui a discutir. É uma conversa e nós gostamos de ter essa conversa de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito pacífica. Eu estarei aqui com a minha colega Margarete e com o meu colega Paulo Cassoma, os colegas famosos. Eu aqui vou estar para fazer apenas também algumas perguntas, obviamente para falar também. Então, minha colega Margarete, enquanto o Paulo se prepara, nós distribuímos assim a temática das férias. E nos últimos tempos, eu tenho estado a receber inúmeras questões sobre férias. Os colegas perguntam, mas férias, toda a gente tem direito a férias. Então, trabalhadores que têm um contrato de prestação, trabalhadores não, pessoas que têm contrato de prestação de serviço, têm direito a férias ou não? Mas enquanto vamos aquecendo o barco, se calhar vamos deixar primeiro que a senhora nos faça um ligeiro enquadramento, uma vez que está a estrear aqui conosco. Férias. Então, o que é isso? O que a senhora, a nível introdutório, pode nos transmitir a nível de férias? A nível introdutório, deixa-me realçar primeiro que o direito a férias vem regulado no artigo 201 e seguintes da Lei Geral do Trabalho. E as férias servem, no fundo, que é para proporcionar ao trabalhador a recuperação física, psíquica e emocional que teve ao longo da trajetória laboral, bem como garantir com que o trabalhador
possa interagir com o seio familiar e ter também aquela interação social e cultural. Exato. Portanto, E aqui Margarida, deixa-me fazer uma pequena paragem, porque o Paulo seguiu, depois de muita luta, o Instagram decidiu aceitar. Doutor Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, doutor. Eu, na verdade, não percebo o que é que se passa. Sempre que eu tento fazer uma live com o doutor, alguma coisa acontece, apesar de termos eventualmente praticado essa dinâmica toda, mas infelizmente o Instagram às vezes tem dessas, mas cá estamos nós para mais uma conversa. Doutor, não sei quais são os bifes que o doutor tem com o Instagram, mas olha, a Margarida já estava a falar um pouco das férias quando o doutor entrou e fez uma pequena introdução, mas eu, como já estou quente, Margarida, a minha pergunta muito simples é: o trabalhador doméstico, a empregada doméstica, tem direito a férias ou não? a trabalhadora doméstica tem sim direito a férias, doutor. E o regime jurídico das férias da trabalhadora doméstica, apesar de estar num diploma próprio, mas a Lei Geral do Trabalho é supletiva, ou seja, apesar de existir um regulamento próprio que fala sobre o trabalho doméstico, mas no âmbito das férias, a lei que regula essa atividade remete para a Lei Geral do Trabalho. O que significa dizer que o que significa dizer, doutor, que a trabalhadora doméstica tem os mesmos direitos que os trabalhadores que estão abrangidos pela Lei Geral do Trabalho têm a nível de férias. Então estamos a dizer que a Mana Mingota, a Mana Marta, que estão, por exemplo, na casa da Zanete, que aderiu agora à nossa live, elas devem gozar férias. Exatamente. Essas também têm o direito de gozar as suas férias, doutor. Mas a minha pergunta é, em termos de número de dias de férias, estamos a falar, por exemplo, de 22 dias úteis também, ou no caso delas são apenas 10 dias, 2 dias? Como é que funciona isso? Tem também direito a 22 dias? Exatamente. Têm direito a 22 dias úteis de férias e estes 22 dias úteis são remunerados, doutor. Não sei se estou já a adiantar, mas elas não podem sair de férias de mãos abanadas. A entidade está a estragar a sexta-feira de muita gente aqui, né? Está a estragar a sexta-feira de muita gente, porque a ideia que muita gente tem é que os trabalhadores domésticos, as empregadas domésticas não têm direito a férias. E aqui, se calhar, eu puxo já um pouco e incomodo o Paulo, porque o Paulo está muito à vontade no mundo, né? Ainda não chegou a minha vez de falar, então, doutor, deixa-me usufruir disso. A minha pergunta é, doutor Paulo, a Margarida disse que a trabalhadora doméstica tem direito a férias. Agora, essas férias implicam também subsídio, e nós que estamos em dezembro, a trabalhadora doméstica também deve receber o subsídio de Natal? Como é que é isso, doutor? Me ajuda então a entender. Exato, e juntarmos já a essa conversa, se calhar começar por esclarecer é que se houver subordinação jurídica, ou seja, se a pessoa está na sua casa, sob tua autoridade e direção, é efetivamente uma relação de trabalho e não uma prestação de serviço. De frente, se você contrata alguém para lavar a tua roupa num determinado período e os meios de produção são dele e tudo, aí é um contrato de prestação de serviço. E só para esclarecer uma pergunta que esteve aí, então, mas a trabalhadora doméstica é efetivamente uma trabalhadora regulada no âmbito do regime próprio dos trabalhadores domésticos e supletivamente pela Lei Geral do Trabalho, como já avançou a Margarete. E aqui é importante tirarmos essa discriminação que existe, não só com o trabalhador doméstico, mas com outras formas especiais de trabalho, trabalho desportivo, trabalho artístico, todas essas formas especiais de trabalho, deixar de lado essa discriminação e tratá-los eventualmente não como trabalhadores que efetivamente são, do mesmo modo com o trabalhador corporativo, mas, por então, assim dizer. Ajuda-me a entender, ela tem direito a subsídio de férias, subsídio de Natal? Por favor. Exatamente, tem direito a esse, tem direito ao subsídio de férias, tem direito à sua remuneração de férias e tem direito ao subsídio de Natal.
Nós, se formos para os complementos remuneratórios anuais, vamos perceber que por cada ano efetivo que esta trabalhadora prestar, ela tem efetivamente direito de receber a sua gratificação de férias e o seu subsídio de Natal. Então, estes valores, a lei atribui um valor mínimo de 50% do salário base, tanto para a gratificação de férias como para o subsídio de Natal. Claro que se houver um acordo individual, a entidade empregadora e o trabalhador chegarem a algum acordo, esse valor pode aumentar e essa prática existe para alguns lares e para algumas empresas, que esses subsídios estão na ordem dos 100%. Então, para responder, o trabalhador doméstico é um trabalhador e, como tal, tem igualmente direito à gratificação de férias, subsídio de Natal e a sua remuneração de férias também, né? Então, mesmo, e aqui fazendo também uma pergunta que o Leonardo coloca aqui, mesmo se o contrato for verbal, vai ter direito a isso? Efetivamente, o contrato verbal tem o mesmo valor, é eficaz para aquela relação, salvo nas situações em que a lei obriga uma determinada forma. Quando as partes não obedecem a essa forma, o contrato verbal é igualmente válido. Então, independentemente de ter sido celebrado um contrato por escrito ou não, temos uma relação jurídica estabelecida de trabalho e, como tal, os direitos e deveres das partes são vinculativos. Então, ainda que não tenhas um contrato escrito com a trabalhadora doméstica, com a pessoa que trabalha e auxilia em casa, é uma relação jurídica válida de trabalho e, como tal, o subsídio de Natal, as gratificações de férias e todos os outros complementos que o trabalhador tem, ela também deverá ter. Bom, então, só para consolidar aqui e para ver se estamos alinhados. A Margarete começou por falar, né, da finalidade do direito a férias, dizendo que serve para nós relaxarmos, recuperarmos, aí um conjunto de coisas, né? O Dr. Paulo começou por dizer, a Margareta ainda confirmou que os trabalhadores domésticos também têm direito a férias. O Paulo falou que, além do direito a férias, eles também têm direito ao subsídio de férias e ao subsídio de Natal, independentemente da forma do seu contrato. Ok, eu aqui tenho mais algumas questões, mas também, como tenho de falar em alguns momentos, eu vou deixar ainda a Margarete desenvolver um pouco mais a temática das férias, porque há aqui muitas dúvidas sobre as férias. Então, Margarete, o que nos pode avançar mais sobre férias? E em relação ainda ao direito a férias, o direito a férias reporta-se sempre ao ano anterior. Ou seja, se determinado trabalhador estiver a gozar as suas férias de 2024, essas férias referem-se ao exercício do ano de 2023. Ou seja, a lógica que está na base do gozo das férias é sempre essa. As férias de 2024 serão gozadas efetivamente no ano de 2025. Uma outra questão que Mas, também é importante... Calma aí. Não vamos avançar assim muito rápido. Esses pontos têm de ficar bem assentes. Então, o que a Margareta está a dizer sobre eu pegar. Então, eu estou a trabalhar no ano de 2024. Quando é que eu vou gozar essas minhas férias de 2024? As férias do ano de 2024 vão ser efetivamente gozadas no ano de 2025. Ou seja, serão exigidas. Sim. As férias serão exigidas a partir de janeiro do ano de 2025. Bom, então, há muitos trabalhadores que costumam dizer, pá, eu trabalhei, né, ele já está na empresa há algum tempo, chega o ano 2024, por exemplo, ele está a exigir já as férias de 2024. Como é que fica? Ele tem já o direito de exigir as férias de 2024? Doutor, fiquei sem perceber a questão. Pode voltar a repetir? Exato. No fundo, a doutora disse muito bem que as férias reportam-se ao ano, ao exercício, ao trabalho prestado no ano anterior. Exatamente. Né? E eu fiz aqui uma questão apenas para estarmos alinhados, que está a dizer que se ele trabalhou em 2024, as férias de 2024 ele vai gozar em 2025. Certo. E eu
perguntei, então se o trabalhador chegar na empresa em 2024 e dizer eu quero já as férias de 2024, como é que fica? Para os trabalhadores que, em função da data de admissão, na empresa Não, não doutor, tenham. eu nem quero falar da data de admissão. Estou falando, ele já está na empresa há algum tempo. Já estão na empresa há algum tempo Exato, e quer gozar as suas férias de 2024 no mesmo ano. exatamente. Não, doutor. Não, não será possível. Não será possível. Está a trabalhar em 2024, quer gozar as férias do ano de 2024 em 2024? Não. As férias que ele vai gozar no ano de 2024 são referentes ao ano de 2023. Exato. As Então, férias do ano de epá, 2024, o uhum. trabalhador vai gozar no ano subsequente, que é Bom, 2025. bom, Ele até pode exigir as suas férias, se já está na empresa há algum tempo. Mas as férias que ele vai gozar acabam por se referir sempre ao ano transato. ok. Então, senhor, pode prosseguir, pode continuar a falar das férias. Outra questão também que muito se levanta é em relação aos trabalhadores que são recém-admitidos na instituição e não têm efetivamente um ano de serviço. Há até quem diga que não, esses trabalhadores não têm direito a férias. Mas, apesar desses trabalhadores não terem efetivamente um ano de serviço, a lei ainda assim permite com que os mesmos gozem férias, tenham direito a férias, desde que esses trabalhadores tenham prestado efetivamente 6 meses de trabalho. Ou seja, eu Ok. entrei na instituição em janeiro, estou na instituição até junho, que é o mês 6. Por cada mês de trabalho completo, eu terei direito a 2 dias de férias. Bom, Tá? bom. Então, meus colegas, os que entraram agora, podem, dentro de 6 meses, discutir aí ou pedir para gozar mais alguns dias de férias. Agora, Sr. Paulo, tem aqui um ponto. Epa, eu ainda sou moderador, calma, meus colegas. Tem aqui um ponto. Tem aqui um ponto, que é o salário do mês de dezembro e o subsídio de Natal. Quando é que deve ser pago isso, doutor? Epa, tem Exatamente. empresas que pagaram já tudo no dia 10 de dezembro. Outras pagaram já em novembro, até o salário do subsídio de Natal. Outros estão dizendo, não, tem trabalhadores que estão a fazer pressão, epa, o meu salário como é que é? Dezembro, Natal já passou. Como é que fica isso, doutor? Quando é que deve ser pago legalmente isso? Estamos aqui a discutir subsídio de Natal, dia 25 já passou. Se calhar tem pessoas aí que nem receberam esse subsídio. Será que a E empresa alguém, vai aqui olha avilar que alguém já perguntou, e o senhor também pode responder, e se eu não receber esses subsídios, onde é que eu vou reclamar? Estamos aqui, se calhar, epa, será que a empresa está a violar e tudo mais? Bem, em relação à data de pagamento do subsídio de Natal e da remuneração do mês de dezembro, a Lei Geral do Trabalho não estabelece que o subsídio de Natal deva ser pago antes do dia 25. E já vamos chegar lá. Ao contrário da remuneração de férias, da gratificação de férias, que a lei obriga que esses pagamentos agora sejam efetuados até 15 dias antes do gozo das férias, ou seja, até 15 dias antes do trabalhador sair, a remuneração de férias e a gratificação devem ser pagos. Até aí está claro. Mas sobre o subsídio de Natal, não diz absolutamente nada. Mas ali, nós quando vamos entender o pagamento das remunerações, a lei diz que ela deve ser pago em períodos fixos, seja o mês, seja a quinzena, seja a semana a que diz respeito. E é prática na nossa realidade que os pagamentos são feitos numa ordem mensal. E quando vamos à ordem mensal, a Lei Geral do Trabalho nos vem mostrar que o pagamento da remuneração deve ser feito até ao último dia útil do mês a que se refere. Então, olhando para essa ginástica toda que aqui fizemos, já que a lei não diz que eu tenho que pagar
nem a remuneração de dezembro antes do dia 25, nem o subsídio de Natal, consequentemente, a nossa conclusão vai ser de que as empresas podem pagar a remuneração de dezembro e o subsídio de Natal até ao último dia útil do mês de dezembro. Para este ano será terça-feira. Mas depois o trabalhador fica, mas se é subsídio de Natal, o Natal já passou, como é que fica? Como é que eu vou usufruir do tal subsídio de Natal? Ali, eu acho que, e é prática na maior parte das empresas fazer o pagamento dessa remuneração e do subsídio de Natal antes do Natal, mas a verdade é que legalmente não existe uma obrigação de pagar estes subsídios antes do dia 25. Mas estamos em janeiro e eventualmente a empresa não pagou o subsídio de Natal, não pagou a remuneração de dezembro, chegamos a fevereiro e vamos continuando sem esse pagamento. Ali, as vias sempre podem fazer uma interpelação direta à entidade empregadora e perceber primeiro o que é que se passa e porque é que o pagamento está a proceder, porque ali a entidade empregadora já está efetivamente a violar um direito que é do trabalhador. Se dali não saírem soluções, apesar de não ser obrigatório, o trabalhador poderá ainda ir à IGT ou à conciliação no sentido de esta entidade empregadora ser conduzida a algum porto de pagar a remuneração do trabalhador. E se dessas abordagens não surgirem nenhum fruto, infelizmente o trabalhador vai ter que exigir esse direito pela via judicial. O senhor está a magoar trabalhadores incríveis agora, nessa abordagem aqui. É verdade, doutor, é verdade. Em torno disso, nós aqui internamente no escritório até estávamos a discutir, apesar de não existir uma norma legal que obriga com que a entidade empregadora efetue o pagamento do subsídio de Natal antes da conclusão do mês de dezembro, eu e o ilustre colega Arlindo defendemos a nossa tese no sentido de que a entidade empregadora deve pagar antes do dia 25. Pronto, apesar de... Pode, né? Como é a nossa tese, seria pode. Pode, pronto. Porque nós temos que, eu e o Tai defendíamos a tese de que teríamos que olhar para aquilo que era o alcance do legislador. E o Paulo até falou, e falou muito bem, que em relação à remuneração das férias e ao subsídio de férias, a entidade empregadora deve pagar 15 dias antes do início do gozo das férias do trabalhador. Porque o legislador quer salvaguardar que o trabalhador saia de férias, mas com algum benefício. Agora, se o Natal ocorre no dia 25 de dezembro, a entidade empregadora vai pagar o subsídio de Natal depois do dia 25, o que é que se pretende salvaguardar aqui? Isso está interessante, olha. É assim, é muito bom ver essas teses e para os colegas que entraram agora, a pergunta que nós tínhamos feito é quando é que deve ser paga a remuneração de dezembro e, consequentemente, o subsídio de Natal. O Paulo disse que legalmente nós não temos uma norma específica que obrigue o pagamento da remuneração de dezembro e do subsídio de Natal a ser feito antes do dia 25. A Margareta agora trouxe aqui uma interpretação olhando o elemento teleológico, a visão que o legislador queria salvaguardar, dizendo assim, se o subsídio serve justamente, o subsídio tem o nome subsídio de Natal. E aqui um bife para algumas... Não vou falar disso. Então, se o subsídio é de Natal e serve justamente para que o trabalhador arque com as despesas inerentes ao Natal, será que não devíamos olhar a lógica do subsídio de férias e ser pago também 15 dias antes do Natal? É assim, eu vou dizer, os meus colegas que estão na live vão ter que decidir de um ou do outro lado. É comum as empresas pagarem antes do Natal, é comum. Às vezes eu costumo dizer, eu não gosto muito de salvar o legislador sempre. Eu acho que o legislador, em alguns casos, tem mesmo de dizer assim, 15 dias antes. Tanto é que agora
mesmo dia 25, nós temos aqui um conceito híbrido. Exatamente. Por um lado é o Natal, por outro lado é o Dia da Dia da Família. família. A Exato. questão é Natal ou É o Dia da dia da Família? família. Epá, enfim, né? Queriam acomodar. Mas então aqui nesse ponto temos esses dois aspectos. A empresa que se sentir confortável em pagar, por exemplo, antes do dia 25, eu acho que tem tranquilidade para fazer isso. A empresa que não pagar antes do dia 25, eu não sei se a consciência vai estar tranquila ou não, mas a Vai pesar, verdade é que a lei. Sim, doutora. vai pesar. A consciência vai pesar. Não, Epá, porque depois se nós vermos, o que acontece muitas vezes, e é cíclico isso, depois do Natal, o trabalhador se dá o direito de faltar. é. Então, eu já paguei o trabalhador, depois já não consigo descontar essas faltas na sua remuneração. Epa, aqui se o empregador participou, por exemplo, na nossa sessão de formação passada, ele vai descontar no mês seguinte. Desconta no mês seguinte. Epa. Exato. Mas, olha, este ponto é muito interessante. Tem aqui uma pergunta que eu marquei, e se a Margarida me permitir, eu até respondo. É do nosso amigo Walter Benguela. Epa, o Walter já nos trouxe dinheiro, então não podemos pular as perguntas dele. Então, o Walter diz: trabalhadores em regime de rotatividade 28-28 têm direito a férias e o referido subsídio de férias. Walter, eles estão num regime especial, sim, mas eles têm direito a férias. Mas aqui a referência é diferente. Os períodos de descanso contam para efeitos de férias. Ele não vai ter um período adicional. No fundo, a lei diz que chama-se regime de alternância, o caso deles, e no regime deles, eles vão ter, ou seja, o período de descanso, esses 28 que eles vão ficando em casa, no fundo serão considerados para efeitos de férias. Mas eles vão ter direito ao respectivo subsídio. Então, a entidade empregadora não vai lhes dar mais de 22 dias úteis adicionais, mas naqueles 28 que eles vão descansando, já também estarão imputados os períodos de férias. Lembrando que é necessário que, no mínimo, sejam 15 dias úteis de descanso. Se for inferior, não vai contar para efeitos de férias. Agora, Doutor, se me está permite, falando... só, antes, na colocação da Margarida, eu se calhar iria em sentido oposto, que é, ok, seriam tudo posições válidas, mas eu acho que existe uma provisão legal, o 239, que a entidade empregadora, em princípio, deve informar as condições remuneratórias. Então, nessas situações, se calhar o trabalhador, quando é demitido, convém perceber como é que essa empresa paga os salários, paga os subsídios, para depois, no final, não ficar a contar no dia 24, 23 com o subsídio de Natal e não cair. Então, às vezes, mas perceber... aqui tem um ponto interessante. Tem quem já está a lamentar: o meu Natal, fiquei com água e pão, sem pão e água, não montei a árvore, mas aí já não. Desculpem, mas não consigo fazer mais nada. Né? Margarete, eu não sei se tens ali a referência legal dos trabalhadores no ano da admissão em relação a férias. Eu não consigo entender bem esse nome. Agel Meglan. Não sei se é A ou se é U. Se a doutora tem ali a referência do ano da admissão, se tiver, diz, mas se não tiver, Sim. eu avanço. Tenho sim, doutor. O artigo 201, o número 3. Ok, então, Geomigran pode consultar este artigo. E uma nota, meus colegas, por favor, sigam os nossos perfis, José Ponte Maian, de Peca Soma, Margarete Ganga. Margarete precisa de muitos seguidores, ela iniciou agora o Instagram. Então, por favor, estão aqui, sigam os nossos perfis. Quer aqui no Instagram, podem encontrar-nos no LinkedIn, TikTok também. Uma nota importante que eu queria dar: no final desta live, nós temos uma surpresa para os colegas. Mas só vai ouvir a surpresa quem ficar aqui até o fim. Quem a net acabar, infelizmente, não vai beneficiar. Quem conseguir continuar até o fim, vai saber no fim. Então, deixa-me ver se tem aqui mais alguma
questão, Eu epá, queria o avançar meu, uma questão para a doutora Margarida. epá, já para mim, Ainda sobre as ainda férias. agora, doutor, mas força, Não, se ainda for sobre as difícil, férias, eu não vou responder. nós temos nessa quadra festiva muitas empresas que fazem férias coletivas. A questão é, Margarida, será que, epá, eu não quero ir para férias coletivas, eu quero gozar minhas férias noutra altura, mas tenho de ser obrigado a ir para férias coletivas. Epá, eu aqui vou calar. Margareth, força. Pois é, essa é a questão. O trabalhador está obrigado a ir gozar as férias coletivas de forma coerciva ou não. Normalmente, a marcação das férias é feita por acordo estabelecido entre a entidade empregadora e o trabalhador. As partes sentam e o trabalhador propõe: eu gostaria de gozar as férias nesse dia, o empregador avalia e chegam a um consenso. Na eventualidade de não haver, efetivamente, um consenso em relação à marcação ou em relação ao gozo de férias, a entidade empregadora tem o poder de decidir, indicar, caro trabalhador, tu vais gozar as suas férias de X a X. Então, Boa. feito isso, Paulo. Então, Feira coletiva, nós estamos aí. Tá, lembrando que o JM Advogado na próxima semana vai estar de férias coletivas, né? Olha, tem aqui o Adão, eu acho que Adão, é assim, Adão, há muitas questões e nós não vamos conseguir ver todas, porque o Instagram é o que é. Mas eu não vejo a sua questão. Se puder voltar a colocá-la, para ver se nós vamos encontrar aqui, o Adão diz que não estamos a responder. Se puder colocar novamente a sua questão aí embaixo, é que nós estamos aqui numa abordagem corrida. Algumas vão sendo respondidas na nossa abordagem, outras nós vamos parar para ler, mas coloque a questão, se nós conseguirmos ver, vamos responder. Qual é a sanção aplicada às empresas? Falta. Doutor, qual é a sanção aplicada às empresas faltadoras? Obrigado. Figueiredo Dalla, meu amigo. Eu só não sei se o Figueiredo Dalla está a perguntar, no geral, das empresas que não paguem os subsídios e outras coisas. Doutor Paulo, não sei se é para si ou se quer me deixar responder. Deixa eu só ver aqui. Porta, doutor Paulo. Se a empresa não pagar os subsídios, como é que fica? Tem alguma sanção? Não tem? Exato. Como já havíamos abordado anteriormente, a entidade empregadora pode ser sancionada por violar o pagamento desses subsídios. Não sei agora se é relativamente ao subsídio de Natal, se é relativamente ao subsídio de férias apenas, se é relativamente à violação do direito a férias, porque aí pode ser incumpridor em muitos aspectos. Porque se formos... O Paulo, a internet do Paulo vazou, não sei se é uma estratégia, se o Paulo disse para essa pergunta está muito difícil, desligou a internet de repente, mas o Paulo, enquanto o Paulo não vem, olha, o Paulo já voltou, já estávamos a dizer aqui, o Paulo disse essa pergunta, não vou conseguir, desligou a internet. Força, doutor. Pois, exato, eu estava a dizer, empresas faltadoras. Nós estamos a falar de vários assuntos. Era primeiro perceber faltadora em que aspecto. Porque imagina, essa entidade empregadora viola o direito a férias. Há uma sanção, né? Indemnizar no dobro daquilo que seria relativamente à remuneração de férias. Se não está a pagar eventualmente o subsídio de Natal, a entidade empregadora pode ser responsabilizada por violar este direito do trabalhador. E os caminhos nós já apresentamos, no sentido de interpelar a entidade empregadora por este incumprimento, ou, no caso dessa relação já não estar a funcionar, buscar um mediador ou um conciliador, no caso IGT ou a Procuradoria-Geral da República, para se estabelecer ou chegar aí a um meio termo. E se nenhuma dessas vias funcionar,
seria a via judicial. Lamentavelmente, quando chegamos à via judicial, o trabalhador eventualmente também já não faz parte do quadro da não empresa. vamos criticar os órgãos hoje, Paulo. Calma, calma. Quem sabe nos patrocinam, vamos ter calma, não vamos criticar ainda os órgãos. Olha, e aqui apenas adicionar que nós temos o decreto 56/16, se não me engano, 54/16, alguma coisa assim, mas fala das contravenções à Lei Geral do Trabalho e se a empresa viola a Lei Geral do Trabalho, a Inspeção Geral do Trabalho também pode aplicar multas. Aqui houve uma pergunta, não consigo encontrar. Epá, nosso amigo Zang Calcheiro, sim senhora, nosso chefe, chegou. Alguém perguntou algo que eu já não estou a encontrar. Epá, mas são muitas perguntas que depois, se nós pararmos para responder assim, poderemos depois não conseguir abarcar tudo. Então, senhores, como já estamos agora aí com uma trajetória, daqui a pouco pode ser que a live acabe. É melhor que eu comece também a falar alguma coisa, senão vamos falar mal, vamos dizer, vim aqui, muito bom. Ninguém disse que José Maiande é moderador e agora está sendo moderador. O que é que eu posso falar, meus colegas? Eu queria introduzir um pouco aqui a temática da cessação do contrato de trabalho e do fecho de contas. Durante os momentos que estávamos a falar iniciais, falamos um pouco de férias e dos créditos laborais do trabalhador no final do ano. E o que é que nós podemos falar também desses outros temas? Primeiro, a nova Lei Geral do Trabalho não alterou as formas de cessação do contrato de trabalho. Nós continuamos a ter, por exemplo, o despedimento, né, que é uma forma de cessação unilateral do contrato, que é por iniciativa do empregador. Eu não quero mais ficar com aquele trabalhador, ele cometeu uma infração disciplinar, eu posso despedir esse trabalhador por razões disciplinares. A lei também permite que o empregador, tendo alguma dificuldade econômica, possa despedir o trabalhador por causas objetivas. Ou ele até, se tiver a fazer alguma reestruturação na empresa, também pode fazer isso. Nós temos também uma cessação por iniciativa do trabalhador. E eu costumo dizer que o trabalhador é o único que pode cessar o contrato sem justa causa. Já não quero trabalhar, não gosto mais da cara do meu chefe, ganhei não sei quanto, já não quero trabalhar, ele pode chegar e já não quero trabalhar. Inclusive pode fazer até um aviso prévio, a dizer assim, estimado senhor empregador, já não quero trabalhar mais. Estás avisado previamente. Lembrando, ele tem de fazer um aviso de 30 dias de antecedência. Olha, mas como é que eu faço essa carta? Eu não tenho um modelo. Eu acho que você já sabe onde baixar um modelo para questões laborais. Para não dizerem que eu estou aqui a fazer publicidade, Paulo, pode dizer só o sítio onde é que eles podem baixar, enquanto isso eu bebo água. Né? Conhecimento precioso. Qualquer situação voltada a questões laborais, os nossos colegas podem visitar a rede laboral, que lá vão encontrar minutas e outros modelos para esses fins. Então, meus colegas, www.redelaboral.com, modelo para despedir o trabalhador disciplinarmente, modelo para o trabalhador cessar o contrato. Também nós temos a cessação por mútuo acordo. O trabalhador pode e o empregador dizer, por acordo fechamos. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui? Cessando o contrato, o trabalhador tem sempre, peguem mesmo esse ponto, eu até vou tentar fazer um corte depois para divulgar. Né? A live não vai ficar no ar, acredito, mas eu vou fazer um corte para divulgar. Meus colegas, quando o contrato de trabalho termina, o trabalhador tem sempre direito ao seu fecho de contas. Sempre. Olha, mas eu como trabalhador é que fui terminar. Não importa. A empresa que terminou, ele infringiu. Não importa. Ele vai receber sempre o seu fecho de contas. Só que há um problema. Muita gente não sabe o que deve estar no fecho de contas. Muita gente pensa, olha, o contrato terminou, eu tenho sempre direito à indemnização. Não. O fecho de contas nem sempre vai ter ali a indemnização, nenhuma compensação. No fecho de contas, o que é que vamos então ter, Dr. Paulo?
Epá, também só te lancei, mas se você não estava preparado, é só fazer Esse um seria um momento. bom momento para a internet desligar. Epá, então, doutor, cita só pelo menos uma coisa e eu depois vou dar sequência. Margarida também vai citar algo. Pois, sim. Epá, e a net do Paulo colou mesmo. Pois, pois, Como pois, é que é pois. sangue de Jesus tem poder? Como tem, doutor? E Exato, como tem? exato. Doutora, cita-nos Pronto. aí então uma coisa que está no fecho de conta. Já que o Paulo livrou-se, eu não tenho como estar imune a essa questão. Então, quando o trabalhador, conforme o doutor já avançou, rescinde a relação jurídico-laboral, formou-se, assim posso dizer, o, o fecho de conta, o trabalhador tem direito ao fecho de contas. O que é que envolve o fecho de contas? O fecho de contas envolve a última remuneração do trabalhador, o último mês trabalhado, envolve também as férias não gozadas, se eventualmente o trabalhador os tenha, e as férias vencidas, ou as férias do ano da cessação, e também tem direito ao subsídio de Natal, o proporcional, bem como o subsídio de férias também, o proporcional. Epá, mas E está paga. Senhora. aqui uma questão, doutor, em relação à remuneração, ou está tudo? Não, doutora, deixa só aproveitar um bom momento também para brilhar. A doutora já falou. Eu Mas acho que pronto, eu é vi aí isto. a entrar o doutor Décio Cauende, entrou há pouco tempo, deve estar muito orgulhoso. Está a dizer minha colega Margarete, está barra. Então, como o Paulo fugiu, epá, o Paulo, epá, não sei o que, é que se passou com o Paulo. Então, o fecho de contas, como nós dissemos, se o contrato terminar, o trabalhador vai receber sempre o fecho de contas. Mas o que é que vai ter Essa nesse fecho de contas? internet vai me fazer Epá, vamos, comprometer. o Paulo está a restabelecer. Olha, Paulo conseguiu regressar ou. Epá, eu ainda não consigo ver o Paulo. Né? Mas, voltando, eu acho que convidei aqui alguém errado. Mas, enfim, meus colegas, vamos continuar. O fecho de contas, o que é que tem? O salário do último mês trabalhado vai ter também o proporcional dos subsídios de férias e de Natal, o valor das férias não gozadas. Eu prefiro falar só férias não gozadas, porque aí vamos colocar praticamente tudo. Agora, é possível que no fecho de contas também existam outros créditos, mas essa é a base. Pode ser que, se for por mútuo acordo, a relação se está por mútuo acordo, pode ser que o empregador pague uma compensação, mas daí depende do acerto. Pode ser que o trabalhador também tinha um outro valor, vamos supor que o contrato era por tempo determinado. O empregador, ao cessar o contrato, falhou com o aviso prévio de não renovação do contrato. A lei diz que ele tem que pagar uma compensação correspondente a 30 dias de trabalho. Então, significa que, naquele caso, no fecho de contas do trabalhador, também vai ter esse valor. Então, dependendo da situação, pode ter mais um ou mais outro. Mas a base é salário do último mês trabalhado, férias não gozadas, subsídio de Natal e de férias proporcionais aos meses trabalhados. Sempre que o trabalhador deixar de trabalhar, ele tem de receber isso. Agora, o que pode acontecer? Se o trabalhador não cumpriu com um ano completo de trabalho, o subsídio desse trabalhador, eu aqui se calhar vou deixar a Margarete falar, não é? Se o trabalhador, já sabemos que o subsídio tem a rácio anual. Se ele trabalhou um ano, ele vai receber 100% do valor do subsídio, que é, no fundo, 50% do salário base. Então, se ele ganha 100 mil kwanzas de salário base, trabalhou um ano completo, o valor do subsídio são 50 mil kwanzas. E ele vai receber 50 mil kwanzas pelo ano completo. Mas se ele só trabalhou 4 meses naquele ano, Margarete, como é que fica? Não precisa que faça as cálculos.
Na eventualidade do trabalhador trabalhar apenas 4 meses, o trabalhador vai receber o proporcional aos meses trabalhados, na base de 2 dias por cada mês completo de trabalho. Exato. Aqui só uma nota, para não existir dúvidas. A Margarete falou fundamentalmente, a referência que a Margarete passou aqui é das férias do trabalhador, do cálculo das férias, que vai ser sempre na base de 2 dias por cada mês. Margarete, se puder baixar um pouco o seu visor, é que só veja a sua cabeça. Yeah. Então, são 2 dias por cada mês completo de trabalho, se for o cálculo das férias. Mas se for no subsídio de férias, vamos fazer o proporcional dos meses trabalhados. O que é que vamos fazer? 50 mil kwanzas. Se ele ganhar 100 mil kwanzas de salário base, o subsídio serão 50 mil kwanzas. 50 mil kwanzas a dividir por 12. Por que 12? Porque 12 é o número de meses durante um ano. O valor que me der, o resultado dessa divisão, vamos multiplicar pelo número de meses que ele trabalhou. E o valor que resultar deste cálculo será o proporcional do subsídio de férias. O mesmo cálculo vale para o subsídio de Natal. Então, a hora está a passar rápido, só faltam 13 minutos então para a live acabar. E o Paulo decidiu cair e já não está a entrar. Mas como nós dissemos, além das... Eu não sei se o Paulo já está dentro da live, porque já não me vejo aqui. Paulo, deixa eu aceitar. Ok. Paulo já vai voltar. Então, além do subsídio, já falamos salário do último mês trabalhado. É ver o número de dias que ele trabalhou e pagar o salário assim sucessivamente. Depois, deixa-me ver aqui. Será que já... Doutor, seja bem-vindo à volta. Essa internet está a fazer comprometer essa internet. Exato. Eu não sei se consegue. Eu aqui não consigo ver o Paulo, mas talvez Margarete consegue ver o Paulo. Eu consigo ver o Paulo. Paulo, está a ver? Você saiu, tá? Eu já nem consigo ver, mas o mais importante é que o pessoal consegue ver. Então, o colega Nascimento diz, doutor, nos casos de situação por mútuo acordo, o trabalhador tiver crédito na empresa, esse valor é descontado no fecho de contas ou não? Bela pergunta, meu colega. Se tivesse aqui ao meu lado, eu ia te colocar no meu colo e bater palmas. Bela pergunta. O que acontece? Se o trabalhador tiver dívidas, a empresa pode descontar, sim. Entretanto, a lei estabelece um limite do desconto que ele pode sofrer. Atendendo à realidade de Angola, às vezes nós recomendamos que a empresa desconte o valor total da dívida. Por quê? Porque, infelizmente, em Angola, como para não ter criticar, mas é para você já falar, os tribunais são lentos, muito lentos. E então, até a empresa instaurar um processo para cobrar a dívida do trabalhador é uma luta. E nós muitas vezes aconselhamos sim as empresas, se o trabalhador tem uma dívida muito alta, cative o preço de contas. Mas a nota clara é, a lei não permite a cativação total. Há um limite de 25%. Então, esta é uma referência. Agora, mais uma pergunta. Sr. Paulo, você ficou muito tempo fora. Né? Nós falamos aqui de tanta coisa. O Fernando pergunta qual é o artigo da LGT que fundamenta a questão do fecho de contas. Boa pergunta, Fernando. Fernando, e isso está ligado à surpresa que nós temos e já vamos falar, depois de eu responder essa pergunta, posso falar da surpresa, certo, meus colegas, depois de responder essa pergunta? Paulo, sim. Posso? Então, o que acontece, Fernando? Do ponto de vista legal, nós não temos um conceito de fecho de contas. Vocês não vão encontrar na lei um artigo com a epígrafe fecho de contas. O que vocês vão encontrar na lei? Na lei, vocês vão encontrar os créditos laborais que fazem parte do fecho de contas estão regulados de forma separada. As férias, vamos encontrar no regime das férias.
o subsídio de Natal nos complementos anuais, salário do último mês trabalhado na parte relativa ao pagamento de salários. Nós vamos encontrar assim, de forma separada. Mas do ponto de vista prático ou técnico, que se nós quisermos, nós utilizamos a expressão fecho de contas para designar o valor ou os créditos laborais que o trabalhador tem direito no fim do contrato de trabalho, bem como a relação desses créditos com eventuais dívidas que o trabalhador tenha. Mas na Lei Geral do Trabalho não vai encontrar um artigo específico, um único artigo que fala disso. Eu acredito que já está na hora, se calhar, de encontrarmos, de fazermos isso facilitaria muito. Mas atualmente ainda não há. Então, depois de dizerem... Se calhar, antes de avançarmos para a surpresa e criar um bocadinho mais de suspense, só muito rápido, tem uma questão sobre o empregador pode pagar os subsídios de férias de Natal abaixo de 50%. Sim. E a resposta aqui é não, né? Não. O limite mínimo que a Lei Geral estabelece é de 50% para a gratificação de férias e o subsídio de Natal. A única coisa que pode acontecer ali é as partes acordarem em valor superior, mas nunca inferior a 50% do salário base. Exato. Então, eu nem consigo ver quem está a ver aqui a live. Tenho muitos chefes, então, aqui a assistir a live. Eu estou aqui a fazer, estou aqui a brincar. Vamos dizer, pá, afinal você anda a brincar assim, né? Mas meus chefes, já vi a minha chefe, eu vou falar mesmo o nome, vão me desculpar. Minha chefe Mangovo também está aqui, já vi. O chefe Calceiro. Sejam muito bem-vindos. E é um prazer para nós tê-los aqui conosco. Então, posso avançar para a surpresa, Sr. Doutor? Sim, Margarida. Posso? Essa é daquelas que eu devo... Posso ou não? Não, doutor, vamos deixar mais lá para mais um bocadinho. Sr. Doutor, então, enquanto ainda não falo da surpresa, Sr. Doutor, eu aqui já não sei se falo mais o que, Sr. Doutor. Então, há um detalhe interessante. Não, Sr. Doutora Margarida, quer adicionar alguma coisa? Sim, era em relação ainda à questão da marcação das férias. Essas férias, apesar de a entidade empregadora sentar com o trabalhador e acertarem que o trabalhador vai usar as férias em determinado dia, pode eventualmente surgir alguma alteração a nível dessa marcação. Pode surgir um adiamento ou uma suspensão do gozo de férias. E essa suspensão pode advir, imaginemos, por questões imperiosas relacionadas com a entidade empregadora. Entende-se que o trabalhador, apesar de ter começado a gozar as suas férias, mas houve uma situação pontual e muito urgente, há necessidade do trabalhador suspender o gozo das suas férias, que é para então retomar a sua atividade normal. Ou seja, nesses casos, se desse adiamento ou dessa suspensão causar algum inconveniente ou alguns prejuízos na esfera jurídica do trabalhador, a entidade empregadora tem a responsabilidade de indemnizar o trabalhador. Imaginemos que o trabalhador já tenha programado as suas férias, já agendou até a viagem, fez pagamento de bilhete, hospedagem, coisa do gênero. Se isso ocorrer, a entidade empregadora deve responsabilizar-se por conta da alteração da viagem. Isso tudo vai ficar a cargo da entidade empregadora. Uma outra questão... Aqui, Margarida, só faço uma nota. Para os colegas não chegarem para pedir indemnizações de outro mundo. São os danos materiais, custos materiais que tiveram. Essas questões emocionais não entram. O bilhete de passagem, hospedagem, ok. Fora isso, tem que provar o custo que teve. E se calhar aí, para aumentar mesmo só mais no suspense, colegas, as férias são para serem gozadas. Porque sair de férias, depois nesse mês fazer aí trabalhar aí com outra pessoa durante mais um mês, isto aí representa uma violação do direito às férias e a entidade empregadora, quando se tratar de uma atividade subordinada durante este mês, a entidade empregadora pode, por um lado,
é querer a retribuição e as gratificações de férias que já foram pagos e muitas vezes pode resultar em responsabilidade disciplinar também. Não é, férias são para serem usadas. Boa, boa, boa. Então, Exatamente. Margareta, ainda estava a falar, depois de terminares, então, eu vou apresentar aqui a surpresa. Um outro elemento é em relação ao início do gozo de férias. O trabalhador começou a gozar as suas férias, mas ao longo do gozo das suas férias, o trabalhador adoeceu. Nessas situações, também há uma suspensão do gozo das férias, em Aqui, função eu aqui só vou colocar novamente a minha foice e dizer assim, se você ficou doente, não comunicou, Não não vai comunicou. suspender. Ele ficou doente, não falou nada, acabou as férias, depois está a chegar. Não vai suspender. Então, isso aqui é importante. Né? Margarete, força. Penso que, doutor, dito isso, penso que o doutor pode avançar com a surpresa Surpresa, que né? tem para Vamos os lá. colegas. Meus colegas, é muito simples. Epa, 150, epa, tocou aí nos 150, isso é bom, estamos bem. Tínhamos aqui alguns haters a dizer, só vamos ter 10 pessoas na live. Eu disse, pá, como o sangue de Jesus tem poder. Mas eu estou falando dessa frase porque o sangue de Jesus tem poder, isso aqui. Deixa eu só calar. Nessa altura alguns reis estão a dizer, mas por que esses conseguiram pôr mais de 100 pessoas nessa live? Epá, nós só estamos aqui a partilhar o nosso pequeno saber, a auxiliar-vos na compreensão. Obviamente, os colegas que estão do outro lado é que fazem das nossas lives ocasiões especiais e para nós é muito especial estar com vocês. Duas coisas que nós gostaríamos de anunciar aqui nesta nossa live. Primeiro ponto, isso não é bem um anúncio. Lembrando, nós temos a plataforma Rede Laboral, que é www.redelaboral.com, que os colegas podem encontrar minutas sobre contratos de trabalho, processo disciplinar e um conjunto de documentos práticos na vossa atividade. Podem adicionar e a compra é automática. O colega, quando apertar comprar, vai ser emitida uma referência, pode pagar no Multicaixa Express, num ATM normal. Então, logo pague, automaticamente o documento fica disponível. Vai ter de acessar só o seu perfil, vai receber uma informação automática de como acessar os documentos. É totalmente automático. Outro ponto que nós queremos dizer aqui. Eu tenho recebido muitas solicitações e perguntas relacionadas a indemnizações, compensações laborais e fecho de contas. E várias dessas perguntas, nós vamos respondendo algumas, mas na verdade, na maior parte das vezes, devem ser respondidas com exercícios práticos. Então, o que é que nós fizemos? Nós agora estamos com a lógica de fazer apenas 2 formações por ano. E não vamos fugir à lógica para 2025. E nós, em 2025, vamos lá, ou seja, já temos, a partir desse momento, os colegas que quiserem fazer a inscrição já poderão fazer. Nós temos agora ativa a formação sobre indemnizações, compensações laborais e o fecho de contas nos termos da nova Lei Geral do Trabalho. Será uma formação totalmente online. Meus colegas já me conhecem, eu fico muito no online. Os colegas que quiserem fazer a inscrição poderão aceder ao site jmadvogado/inscrição. Dr. Paulo, se ajudar-me aqui no comentário, né, jmadvogado.com/inscrição, vão estar no link. E qual é a surpresa? Os colegas, lembrando, essa é uma live única, nós saberemos. Os colegas que fizerem a inscrição, a formação está no valor de, serão 3 dias, no valor de 64.171 kwanzas e 12 cêntimos. O valor líquido, isso é por causa dos impostos, né? São 74 mil e algumas vírgulas. O que é que acontece? Os colegas que fizerem a inscrição até 0 horas, ou melhor, 23h59 do dia de hoje, poderão pagar apenas, eu vou dizer apenas 50 mil kwanzas. É mais barato, isso é até barato, né?
50 mil kwanzas. Quem fizer a inscrição até 23 e 59 minutos vai pagar 50 mil kwanzas. Lembrando, inscrição com pagamento. Mas no dia de amanhã o preço é normal. Então, só para quem fizer, aí, olha, o Paulo já partilhou aí o link. Eu vou partilhar também, então logo a live termina, vou partilhar logo o cartaz, mas eu não vou fazer a menção do desconto. Eu só vou partilhar o cartaz. Só quem esteve aqui nessa live vai ter a noção que há efetivamente algum desconto. Quem não esteve aqui vai pagar os termos normais. Então, quem efetivamente fizer a inscrição e o pagamento até 23h59 minutos de hoje tem de pagar apenas 50 mil kwanzas. Fora isso, meus colegas, já não temos nada a ver. Lembrando que é uma formação online e as vagas são sempre limitadas. Muitos adiam, lembrando, só temos 2 turmas. E por fim, no próximo ano nós também vamos organizar a segunda edição da conferência laboral e vamos falar de umas temáticas muito fortes. Já temos muita gente confirmada como orador. Vamos ter o privilégio também de novamente ter uma grande entidade a abrir o evento. Meus colegas, Paulo, palavras finais. O que é que quer dizer? Margarete, palavras finais antes de fecharmos a live. De agradecer a participação de todos os colegas que estão aqui. É sempre um prazer partilhar informação e essa interação e esperamos contar com os colegas noutras e acho que nos vemos sempre por algum lugar dessa praça jurídica. Olha, Paulo, antes de passar para a Margarete, tem alguns que estão a dizer, olha, mas posso fazer amanhã? Meus colegas, é mesmo só hoje. Pode pedir dinheiro emprestado e tal. É mesmo só para hoje. O subsídio também de férias de Natal, ou de Natal, é mesmo só para hoje, meus colegas. Só podemos fazer até hoje. O pagamento tem mesmo de ser hoje. Se não for hoje, mas também 64 é barato, né? Margarete, palavras finais. Agradecer a participação de todos aqui presentes na live. É sempre um prazer estar aqui a interagir com o público que está do outro lado. E os canais de comunicação estão sempre à disposição. Qualquer outra situação, podem sempre entrar em contato conosco a partir dos nossos canais oficiais. Boa. E sigam a Margarete, sigam o Paulo, sigam também, por favor. Foi um prazer, meus colegas. Como disse, então logo termina a live, vou publicar também nas minhas páginas a informação sobre a formação. Quem acessar o link também já vai ter uma noção de quando é que será a formação. Serão 3 dias, formação muito prática, online, obviamente. E vamos a isso. Meus colegas, é a última live do ano. Muito agradecemos a vossa presença, os nossos chefes que estiveram aqui conosco. Discutimos as férias, créditos laborais no final do contrato de trabalho, cessação do contrato de trabalho e também o fecho de contas, aquilo que integra. Agora, do ponto de vista prático, na formação que nós teremos no mês de janeiro de 2025, para começarem o ano com a capacidade técnica afinada. Então, meus colegas, até lá, curtam e o próximo ciclo anual vos proporcione bons objetivos alcançados. Até lá, fiquem bem, sucessos sucessivos sem cessar e também ganhem muito dinheiro. Fiquem bem e até a próxima. Tchauzinho.